Oi, gente, tudo bem? Esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Daqui a pouco a gente começa a aula. Estou aceitando o pessoal que está chegando. Aí
Esperar só mais uns 2 minutinhos, tá, gente? Porque senão depois eu tenho que ficar falando a mesma coisa. Se alguém quiser conversar comigo, bater um papo, aproveitar esse tempinho para contar as novidades. Oi, Diana, bom dia. Bom dia, gente. Como vocês estão? Cansada e com sono. Quer que eu marque a aula um pouquinho mais tarde, gente? Sim, Sim, eu tô pensando em semana que vem mudar para 9h30. nossa, me fará muito feliz, obrigada. A gente acha que 9 horas Uma é boa tarde, mas diferença, é sabe? uma Mas não é correria. tanta diferença que é bom pra dormir 1 horinha a mais. 8 horas a mais Não, não é porque pra eu dormir, tenho tem que ser umas 10 horas. o oitavo às 10. Aí eu tô pensando em agendar. Não, eu vou deixar essas que eu já agendei, porque essas já estão agendadas no Zoom. Então eu tenho mais uma aula agendada para semana que vem às 9. Mas aí em maio eu vou marcar um pouquinho mais tarde, tipo 9h30, tá? 9h30 e 10h30. Ou então eu marco em dias separados, né? Tipo, vocês na. É porque, gente, eu tô com tanta aula, tem outros colégios, todo dia tem aula. Complication. E aí tem a questão de não chocar com outra aula de outro professor, então assim, a gente não tem tanta disponibilidade de horário para marcar a hora que quer, não. Mas eu acho que 9h30 dá. Vou ver com a Edna, tá bom? Deixa eu aceitar a Raíssa que chegou aqui. Nunca sei, eu não. Às vezes eu falo assim, mas você tá com o login do seu pai, da sua mãe, né? Gente, então é isso, acho que já deu tempo, né? Acho que os meninos não estão muito animados hoje, não. Ontem eu tive com 45 alunos, acho que foi meu recorde. Credo, muita gente. Muita gente, foi bom. Preguiça de aula. Então, assim, essa semana, hoje, né? Essa semana a gente teve um projeto sobre construindo um mundo saudável. Poucas pessoas participaram ainda. A escola pediu que a gente tentasse manter o mesmo conteúdo que a gente tinha planejado anualmente para vocês lá na escola. Então, essa semana, se a gente estivesse estudando, né, presencialmente, a gente ia estar fazendo um projeto sobre alimentação. Ia ser, assim, bem mais interessante, porque a gente ia para o laboratório de gastronomia, fazer. Não sei se vocês lembram, ano passado, que eu levei os meninos para fazer uns bolinhos do 9º ano. A gente fez uma tipo um Masterchef com cupcake, bolinha, ia ser, assim, mais legal e saudável. Mas, né, diante das circunstâncias, a gente não. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. A gente não tem como fazer assim. Mas, assim, mesmo assim, a gente tentou manter o projeto na plataforma. E aí, o projeto Construindo um Mundo Saudável, como era tudo de bom, ficou resumida a participação de vocês e a elaboração de alguma coisa aí na casa de vocês. Não é obrigatório, nesse momento, assim, eu não estou querendo nada ser obrigatório, né? Mas vocês estão sendo avaliados. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas foram. O projeto, primeira coisa, ele se resume em ler lá os parâmetros, né, que nós elaboramos e assistir os vídeos e depois participar lá no fórum. Eu deixei esse roteiro bem explicadinho, né? Se você leu lá, você entendeu. E a sua participação no fórum, ela não é só. Teve gente que foi lá e copiou e colou uma receita. Não tô falando que tá errado. Só que é insuficiente para o que eu quero. Então você teria que abordar vários tópicos, né, em relação à alimentação, como descarte de resíduos. Teve gente que já interessado, me mandando mensagem. Como assim, professora? O que é o descarte? O descarte de resíduo, pessoal, é em relação ao reaproveitamento de casca, ou também o descarte de resíduo é o que você faz com as embalagens, se você separa lixo, se na sua rua tem coleta seletiva. Outra questão também que nós trabalhamos com esse projeto essa semana foi o reaproveitamento de alimentos, né? Que é outra coisa. Exemplo, se você reaproveita uma casca, se um alimento que sobrou do almoço, você reaproveita na janta, se você reinventa esse alimento. E além disso tudo, a gente também trabalhou com alimentação saudável, com receitas substituindo o açúcar. Então era isso. Aí o que eu quero? Porque vocês ainda têm até. Eu vou deixar o fórum aberto até segunda, porque segunda-feira começa outro fórum, tá? Vocês
falar sobre isso, as suas reflexões. Outra coisa, como está sendo essa quarentena? Sua alimentação, ela está sendo melhor ou pior? Você está comendo mais, comendo menos? É um bate-papo mesmo. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Porque eu vou estar avaliando vocês. Nós não sabemos ainda como que vocês serão avaliados. Então, a minha avaliação, ela é basicamente o fórum. Então, eu tô anotando. Se eu não me engano, tem o nono B. Acho que é o nono B mesmo. Que tem pessoas que nunca acessaram a plataforma. Nunca, nem entrou na plataforma. Eu também fiz uma relação, a semana passada, sobre pessoas que tinham 7 dias que não acessavam a plataforma. Eu tive quase 15 alunos, que também era do nono B, que nunca nem acessaram a plataforma. Então, gente, nós estamos olhando, a gente está passando esses relatórios. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a isso, ok? Aos projetos. Sobre o projeto, que antes da gente começar a nossa aula, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. E aproveita para tirar essa dúvida agora, porque ele vale notinha, gente. Tudo que vocês fizerem na plataforma. E principalmente o que vocês, quando eu peço uma atividade na plataforma, porque presta atenção, na plataforma fica registrado ali. Então, se a subsecretaria pedir para olhar o que o professor está produzindo, a melhor maneira para eu comprovar o meu trabalho é mostrando a plataforma. Então, se por acaso, esse aluno aqui ele está com nota baixa. Ah, mas por quê? Olha aqui, ele não participou do fórum, ele não acessou a plataforma. A plataforma, ela me conta tudo. Então, fiquem atentos a isso, tá? Principalmente aquilo que você faz dentro da plataforma. Isso fica registrado mesmo. Agora a questão, os exercícios que eu peço para vocês fazerem no caderno. Quando a gente voltar, eu vou... Oi, Babi! Ah, a cachorrinha do Rio, gente. Gente, essa é a Babi? Acho que é, né? Não sei, tem um monte de cachorro lá. Pessoal... É a Babi. Tá. E aí, é isso. Eu queria deixar um tempinho agora para vocês perguntarem se vocês estão com alguma dúvida em relação ao que fazer essa semana sobre o projeto lá na plataforma. Vamos de cada vez, sim, tem muita gente querendo falar, então não tem dúvida, né? Então tá bom. Então, já que não tem... fazer mesmo? Oi? Tem que fazer o que mesmo? Colocar uma receita na frente? Não, eu acabei de falar isso, gente. Por exemplo, você pode colocar a receita, mas a receita, ela não é copiada da internet. Aí eu fui lá no Google, digitei receita saudável, copiei e colei. Eu vou querer, no mínimo, uma foto dessa receita. Por quê, gente? Porque eu quero saber da sua alimentação, do que você está fazendo. É melhor você falar para mim, olha, Diana, eu não estou tendo uma alimentação saudável, a minha família tirar uma foto de alguma besteira que você está comendo do que mentir. Ir lá na internet, copiar uma receita. Todo mundo que postou só a receita, eu pedi fotinha. E aí, coloca uma fotinha pra gente. Porque a intenção, gente, não é você me falar o que é saudável. Falar, todo mundo fala, né? Eu, por exemplo, eu sei muito bem o que é alimentação. Agora, eu fazer, a diferença tá aí. Então, é um projeto que é para ser real. Então, eu prefiro que você me fale se você realmente está tendo uma alimentação saudável durante essa semana, como foi proposto no nosso projeto, ou se não, olha, professor, eu não estou conseguindo manter uma alimentação saudável nesses dias, está difícil. O fórum é um diálogo, é um meio de interação. Então, eu preciso que vocês falem a verdade para mim lá no fórum. Olha, realmente, professor, a gente está tentando melhorar a nossa alimentação. Teve pessoas que tiraram fotinhas, né, da alimentação saudável, colocaram, se eu não me engano, foi a Ana Paula, tirou de umas panquecas que ela fez, colocou lá, bem bonitinho. Teve outro aluno que explicou uma receita de uma couve assada, aí tirou a fotinha, colocou na plataforma. Então, é isso que nós estamos propondo, a verdade. Se eu estou levando uma alimentação saudável, se minha família está tentando, ok, tira uma fotinha, coloca a receita, comenta do seu colega, né? Como eu disse para vocês, a plataforma é o nosso registro maior. Tudo que é feito, tudo que o professor pede para você fazer na plataforma, fica registrado. E se a gente precisar depois avaliar vocês, é uma ótima maneira, ok? Entenderam? Então, assim, sejam verdadeiros comigo lá na plataforma. Tá levando uma alimentação saudável? Ok. Não. Não tá levando?
Relata também quais são as suas dificuldades. Por que você não está conseguindo levar uma alimentação saudável nestes dias? Qual que é a sua maior dificuldade? Então, vamos conversar lá na plataforma, bater esse papo. A plataforma ela fica aberta até segunda-feira, tá bom? Para vocês, para a gente poder discutir esses assuntos lá. Mais alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não? Então, podemos... Lembrando que é um de cada vez, hein? Gente, Lembrando que é ó, um de cada cada vez. vez. Ninguém tem mais dúvida? Então, nós vamos partir para a próxima parte da aula, que nós vamos continuar o estudo sobre cinemática, ok? Vou projetar o slide. Nós vamos partir de onde nós paramos na aula passada. Só um minutinho aqui, vou projetar para vocês. Estão conseguindo enxergar? Dá só um oizinho aí, pessoal. Sim. Sim? Sim. Eu vou fazer algumas perguntas sim. e eu quero que vocês me respondam antes de começar a falar o que eu quero. Primeira coisa, quais foram as duas grandezas da cinemática que nós aprendemos na aula passada? Quem lembra? As duas grandezas e consegue resumir elas em fórmulas para mim. Estudou. Vamos, gente? Alguém consegue lembrar das duas grandezas? Foram duas que nós aprendemos, duas fórmulas na aula passada. Velocidade média? Não, velocidade média nós vamos aprender hoje. Na aula passada, nós aprendemos duas grandezas, que foi a grandeza do deslocamento e a grandeza do intervalo de tempo. Isso mesmo, muito bem, gente, vocês estão muito espertos. Aí é o seguinte, eu disse para vocês que a física é cheia de grandezas, né? O que são essas grandezas? São nomenclaturas que nós utilizamos para padronizar um movimento. A cinemática, ela estuda o movimento dos corpos. E ela vai tentar descrever isso em fórmulas, né? Então, eu vou padronizar, eu vou usar grandezas, eu vou criar fórmulas e eu vou descrever o movimento. A primeira fórmula do movimento que nós estudamos foi o deslocamento. O deslocamento ele é representado pelo delta S. Tá aqui, ó, delta S. Só que aqui já é a fórmula da velocidade média, mas o delta S ele vai aparecer aqui, ok? O delta S, o que é o delta S? O delta S é a variação do espaço. Quem lembra? Delta S é espaço final menos espaço inicial. A segunda grandeza que nós aprendemos na aula passada foi o delta T. O delta, dentro da física, ele significa o que mesmo? Uma variação, isso mesmo, delta T. O delta T é o intervalo do tempo que você gastou para se deslocar. Isso é representado a fórmula é delta T é igual a tempo final menos tempo inicial. Então, só revisando, essas foram as duas grandezas que nós aprendemos na aula passada. E o que nós vamos fazer hoje? Juntar essas duas grandezas. Quando eu junto essas duas grandezas, eu tenho uma velocidade. E se o meu corpo ele não está numa aceleração constante, eu digo que a minha velocidade ela é média. Por quê? Eu tô indo daqui da minha casa para a escola. Eu não vou na mesma aceleração. Eu não vou utilizar, às vezes eu não uso o mesmo caminho. Eu vou ter várias variáveis que vão influenciar na minha velocidade. Então, é por isso que nós vamos utilizar a fórmula agora da velocidade média, para padronizar isso daí. Então, resumindo aqui, ó. Se você olhar na fórmula, eu coloquei uma definição, ó. Velocidade média é a razão entre o deslocamento de um corpo e o intervalo de tempo que ele gasta para percorrer aquela distância, ok? Esta fórmula, esta razão aqui, ela é desenhada, ela é relacionada numa fórmula. Então, hoje nós vamos aprender a terceira fórmula, tá? Então, nós já temos 3 fórmulas que nós já aprendemos. A fórmula do deslocamento, do intervalo de tempo, e hoje nós vamos aprender a da velocidade média. A da velocidade média é isso daqui que vocês estão olhando, ó. A velocidade média, né, VM, é igual a delta S, que é o deslocamento, dividido pelo delta T, que é o intervalo de tempo. Ok? Só isso, gente, não tem nada. Aí, o que nós vamos fazer agora? Lembra que eu disse para vocês que na física,
Apesar, essas fórmulas são fórmulas simples, né, que nós estamos trabalhando. Então, qual que é o nosso primeiro intuito? É o primeiro contato de vocês com a física. Então, nós estamos aprendendo, primeiramente, a fazer uma leitura do que é física. Lembre-se, por mais simples, gente, presta muita atenção no que eu estou te falando. Por mais simples e óbvio que neste início pareça o exercício, tente fazer do mesmo jeito. Lê o problema, retira os dados do seu problema. Só após você retirar os dados, você monta a sua fórmula e aí você resolve. Você pegando essa prática, pegando esse costume, vocês vão ganhar muito tempo lá na frente depois, tá? Então é o seguinte, aí tem um exemplozinho aqui, ó. A distância para a gente aplicar isso que eu já expliquei aqui para vocês. Gente, sobre a fórmula, as grandezas que são usadas na fórmula, como que eu cheguei na fórmula da velocidade média, alguma dúvida? Não. Porque vocês entenderam que a velocidade média é a união de deslocamento em intervalo de tempo? Fácil, né? Isso. Então tá, entenderam, né? Gente, ó, agora, peraí que tem alguém querendo entrar na sala. Voltando aqui então para nossa aula. Pessoal, ó, vamos ler o exercício. A distância entre as cidades de Triste e Alegre é de 300 quilômetros. Qual a velocidade média de um carro que saiu de Triste e chegou em Alegre em 5 horas? Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta. O que o exercício quer? Tá simples? Gente, a física, ela é descritiva. Você tem que analisar o problema. Então, você vai levantar essa pergunta. O que o meu problema quer? O que eu estou buscando dentro do problema? Ó, qual a velocidade média? Então, eu não tenho a velocidade média. Você vai pegar e vai colocar a velocidade média no cantinho. Agora, eu vou utilizar um quadro aqui para a gente montar umas fórmulas juntos, tá? Então, você vai pegar lá a velocidade média, que é o que você não tem. E ele falou o seguinte, ó, que a distância entre a cidade de Triste e Alegre é de 300 quilômetros. Ou seja, esse foi o seu deslocamento. Então, você vai substituir o ΔS por 300. Ele falou a distância. Então, eu entendi que a distância percorrida é o meu deslocamento. E ele disse que ele chegou lá em 5 horas. Horas é o quê? Tempo. Então, eu vou só dividir, ok? Essa é a primeira formulazinha que a gente está fazendo. Você divide 300 dividido por 5, 60 km por hora. Vocês vão ficar atentos agora no que eu vou dizer para vocês, que na física... Vamos continuar. Espera que tem alguém chegando. Dentro da física, nós temos que relacionar as grandezas físicas com as unidades de medida. A grandeza física é, por exemplo, o tempo, o deslocamento, a velocidade, tudo isso é grandeza. Só que eu tenho um padrão para isso. Eu vou ter em quilômetros por hora, em metros por segundo. Então, fiquem atentos nisso. Nós vamos fazer alguns exercícios em onde nós vamos resolver esses problemas, tá? Sobre como eu montei essa formulazinha aqui, ó. Como eu substituí o ΔT, o ΔS, nenhuma dúvida, né? Alguém tem alguma dúvida como que eu montei isso daqui? Não? Então, vou passar para o próximo slide. Esse slide aqui, ele representa assim, ó, essa aqui é a fórmula básica, tá? Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Só que vocês têm que ficar atentos ao seguinte, nem sempre o exercício, ele quer a velocidade média. Pode ser que o exercício, ele queira o tempo, pode ser que o exercício, ele queira o deslocamento. Então, às vezes, a fórmula, ela pode assumir um novo formato. E é isso que nós vamos jogar nos exercícios. Por exemplo, nesse rearranjo aqui da fórmula, eu estou buscando tempo, tá? Aí eu organizei a fórmula. Então, fiquem atentos a isso na hora dos exercícios. No que o exercício quer? Qual que é a grandeza que eu estou buscando? Outra dica aqui antes da gente passar para os exercícios. A velocidade média, ela tem que ser padronizada na unidade de medida. Isso é um padrão. O SI de velocidade média é metros por segundo. O que é o SI? É o Sistema Internacional de Medidas. Ele padroniza essa unidade. Mas a mais utilizada no dia a dia é quilômetros por hora. Aí o exercício, ele pode fazer alguns peguinhas com você tem que ficar atento nisso. Às vezes ele vai te dar os dados em metros por segundo, mas ele pede o resultado em quilômetros por hora. E aí, o que eu vou fazer? Existe essa regrinha aqui que é simples, de transformação. Ó, se o seu resultado, se
as unidades de medidas, elas estão em metros por segundo, você vai converter ela, para passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Se for o contrário, a sua unidade de medida está em quilômetros por hora e você quer passar ela para metros por segundo, você vai dividir. Não tem segredo, tá, gente? É só isso daqui. Anota isso daí, copia no seu caderno, porque isso aqui não muda, é físico. Toda vez que você for trabalhar a velocidade média e você tiver que fazer uma conversão, você utiliza essa regrinha aqui do 3,6, tá bom? Alguma dúvida? Tem pessoas chegando aqui. Não. Alguma dúvida? Não. Não, gente? Posso passar para o exercício? Então, então lembre-se. Precisou fazer conversão, você vai utilizar essa regrinha aqui. Ela não muda, ela é fixa para velocidade média. Aí eu tenho esse exercício aqui. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Nós temos vários exercícios para fazer. Eu vou fazer só esse daqui de exemplo e depois nós vamos passar para a correção da lista da semana 3. Foram 11 exercícios, né? Se eu não me engano, que eu passei para vocês. Nós vamos resolver eles aqui, tá bom? Mas eu vou dar um tempinho aqui, ó, para você fazer. Qual o valor da velocidade média escalar em metros por segundo de um móvel que se desloca a 432 quilômetros em 6 horas? Daí um minutinho para você tentar fazer. Gente, pela fórmula, se você compreendeu a fórmula, você não precisa da fórmula para resolver isso daqui. Dá para fazer, né? Só com a interpretação aqui do texto. Mas como eu disse para vocês, como vocês estão aprendendo física agora, é super necessário que você siga a fórmula. Copia a fórmula, retira os dados do problema e depois você monta essa fórmula, tá? Eu vou fazer com vocês um exemplo agora, desse jeito que eu tô pedindo, tá? Só quero fazer esse exercício e eu vou projetar um quadrinho branco aqui que eu organizei pra gente. Alguém já sabe o resultado? Quem fez? Quem vai arriscar aí no resultado pra gente? 76? Vamos ver? Vamos lá, ó. Seguinte, agora eu desenhei todo o exercício aqui nesse slide para vocês. Só organizar aqui. Fiz errado, era para colocar o 2. Dá 20, tia. Isso, 20. Teve pessoa aí que acertou. Vamos ler o exercício agora? Eu fiz aqui o exercício, eu montei do jeito que vocês deveriam ter feito, ó. Para determinar a velocidade escalar, temos que lembrar que a velocidade é dada a razão do deslocamento. Então, eu tenho minha fórmula, tá? Velocidade média. Oi, alguém quer falar? A Sara tá pedindo pra você deixar ela entrar. Tá todo mundo, gente. Não tem ninguém na sala de espera, não. Quem é que tá pedindo, meu bem? Tá todo mundo... Não tem ninguém aqui na sala de espera, não. Tá todo mundo aceito. Às vezes tá digitando errado. O ID ou a senha. Quem é que tá com o motor ligado? Tem parecendo um... Aqui? Gente, se alguém tá com o microfone ligado, eu peço vocês para mutar ele e só tirar se tiver dúvida. Outra coisa, dúvidas, perguntem, porque às vezes eu não consegui acompanhar o chat, tá? Então, se tiver dúvida, tem que perguntar por aqui. Vamos lá, ó. Você tem a fórmula, velocidade média, né, é igual a ΔS dividido por ΔT, deslocamento pelo intervalo de tempo. Aí o exercício me disse, ó, que o meu deslocamento foi 432 metros em 6 horas. Eu substituí aqui os meus dados na fórmula, ó, peguei lá, velocidade média, então coloquei, ó, 432, que foi meu deslocamento que eu retirei do meu exercício. Peguei o 6 também, que foi meu intervalo de tempo que o meu exercício me falou, e apenas, pessoal, dividi, só isso. Eu tive, então, 72 km por hora. Essa foi a minha velocidade média. Só que o que acontece? O exercício, vou voltar lá nele, ele traz os dados em quilômetros por hora, mas ele pede a resposta em metros por segundo. Foi aí que eu falei para vocês ficarem atentos. Se você lá na provinha tivesse deixado para mim desse jeito aqui, ó, você tinha errado o exercício, infelizmente. Por quê? Não, pode ser que eu tinha considerado alguma coisa, porque você interpretou o texto certo. Mas o exercício, ele está pedindo aí metros por segundo.
que eu vou fazer? Gente, simples, é só ficar atento. Você vai pegar os 72 quilômetros por hora que você encontrou. Como ele quer passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Isso é fixo. No final, eu vou ter 20, ok? 20 metros por segundo. Então, essa é a resposta. Oi, Diana. Oi. Quando é quilômetros por hora, aí você multiplica? Isso, se fosse o contrário, ele tivesse com o exercício em metros por segundo e quisesse a resposta em quilômetros por hora, eu só ia multiplicar por 3,6. Só isso, tá, gente? Não tem segredo, ó. Metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido. Só isso, vou fazer uma divisão. Alguma dúvida, pessoal? Não? Sim ou não? Não. Não? Então, só para resumir essa aula, gente, então agora nós estamos fechando, tá? Esse conteúdo que nós é sobre a primeira parte de cinemática. Então, lembre-se, nós aprendemos 3 fórmulas. A fórmula do deslocamento, que é ΔS é igual a espaço final menos espaço inicial. Aprendemos a fórmula do intervalo de tempo, que é ΔT é igual a tempo final menos tempo inicial. Juntamos essas duas fórmulas e aprendemos a da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, 3 fórmulas que nós já aprendemos em física. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Exercícios, né? Para a gente poder fixar essas fórmulas. E depois nós vamos aprender a 4ª fórmula, que é a do movimento uniforme, que é a famosa fórmula do sorvete, o MRU. Ok? Vamos fazer alguns exercícios? Eu vou tirar esse slide agora e vou projetar para vocês a lista da semana passada. Peraí, só um minutinho aqui. Deixa eu voltar. Gente, a Amanda conseguiu entrar na sala? Sim. Ah, para quem chegou atrasado, essa aula, pessoal, ela vai ficar gravada, tá bom? Então, assim, não precisa preocupar não se perdeu o começo da explicação, porque eu vou deixar ela gravada, tá bom? Ó, aqui nós temos a lista da semana passada. Nosso tempo já está acabando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a resposta das primeiras perguntinhas, que são teóricas, e vou tentar montar um exercício com vocês aqui para ver se dá tempo, tá? Então, anotem aí, ó. A número 1, gente, sim, eu vou dar a resposta, mas eu tinha anotado para a gente conversar, argumentar, mas infelizmente o tempo do Zoom é pouco. Mas se tiver alguma dúvida na compreensão, me pergunta, tá? Na número 1, vocês tiveram alguma dúvida em relação à resposta? A resposta é a letra B, tá? Vou marcar aqui, ó. A número 1 é a letra... Desculpa, vou marcar errado. Letra B, tá? B de bola. Vou pôr vermelhinho aqui, tá? Pra você. Ó, letra B. Alguma dúvida nisso? Esse exercício, ele fala em relação à velocidade do corpo. A velocidade, ele fala que o rapaz estava no caminhão e ele jogou uma pedra. E ele queria saber onde essa pedra ia cair. A pedra ia cair em cima do rapaz. O caminhão, ele tá andando, ele tá numa velocidade constante. Quando você está dentro de um carro, de um móvel qualquer, o seu corpo, ele tem a velocidade daquele móvel. Então, a pedra também que estava dentro do carro, ela também estava na mesma velocidade. Então, a pedra retornará à pessoa que lançou. Só isso, essa é a definição, tá? Gente, bem rapidinho agora, porque nosso tempo tá curto. Mas se tiver dúvida, me chama, pelo amor de Deus, não deixa passar com dúvida, hein? Número 2 aí, a resposta é a letra E, tá? Vou marcar aqui para vocês. Lembrando daquele conceito que nós aprendemos na aula passada. O movimento ele é relativo. Quem consegue me falar aí por que o movimento é relativo rapidinho? Por que todo movimento é relativo? Se um corpo ele está em movimento ou em repouso, isso é relativo. Isso mesmo, muito bem, gente. Vocês estão participando muito, tá? Porque depende do referencial. É o referencial que vai dizer sempre, gente. A física, ela gira em torno de referenciais. Tudo tem um referencial. E é este referencial que sempre vai dizer se o corpo está em movimento ou em repouso, tá? Sempre. O referencial é que manda na parada. Número 3, a resposta correta é a letra D, tá? Aqui, ó. Eu tinha 2 pessoas, cada uma um ponto de observação, e aí a resposta é essa, ó, cada uma dentro do seu ponto de observação
vai estar certa, ou seja, em relação ao movimento ou repouso do objeto. Então, número 3, letra D. Ninguém tem dúvida até agora, né? Aqui eu falei muito sobre as grandezas, né? A resposta correta aqui em relação ao que nós estamos estudando número 4, a resposta é a letra C, tá? Vou marcar aqui de vermelho, para vocês corrigirem aí esses exercícios. Número 5, a resposta correta é a letra A. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não? Tá bem, então, né? Aí agora que vamos para a número 6, tá? A número 6 é o exercício. Qual o valor da velocidade média escalar em metros por segundo de um móvel que desloca a 342 km por 6 horas? Gente, eu vou passar as respostas e aí se der tempo a gente monta um. Se não der tempo hoje, semana que vem a gente vai fazer muitos exercícios, tá? Mas eu vou, como nosso tempo tá curto, primeiro eu vou dar as respostas, ó. 6A, 7B, 8D, tô marcando aqui, tá? 9. Oi. Gente, 9. A resposta é 2,5, tá? Metros por segundo. E aqui 3. Acho que é isso mesmo. 3,6. Ok? Alguma dúvida, gente? Não, né? Na número 10, posição inicial menos 2, tá? E aqui o deslocamento, ele de 0 a 10, anota aí, é progressivo. E de 10 a 20 é retrógrado. Gente, conseguiram pegar toda a correção do exercício? Sim, sim. Sim? Então tá bom. Não, tia, fala 9 de novo, por favor. Falo, peraí, só um minutinho. A 9, aqui ó, tá anotado. A resposta. Se eu pegar 90 km, ele pediu, peraí que eu tô aceitando pessoas aqui. O exercício pediu para você pegar 90 km por hora e transformar por metros por segundo. O que você vai fazer? Você vai pegar isso daí e dividir, né? Então, 90 dividido por 3,6, 2,5 metros por segundo. Aí ele pegou, você transformar 10 metros por segundo em quilômetros por hora. 10, agora é multiplicado, né? Multiplicado por 3,6, 36, né? 36 metros por quilômetros por hora. Deixa eu colocar aqui. Tá. Tia, você fala 10 de novo? A 10? Ai, gente, não tem 10 aqui. Ah, não. A 11. Ah, não, tem aqui, ó. 10, 11. Aqui, ó. A 11. Deixa eu até explicar a 11 aqui no exercício, ó. Um ponto, que a gente ainda tem um tempinho. Um ponto material em movimento retilíneo em relação a determinado referencial tem sua posição em função de um tempo indicado pela tabela. Então, aqui eu tenho o tempo que eu gastei e aqui eu tenho o espaço que eu percorri. Aí a primeira pergunta, qual que é a posição inicial? Para a posição inicial eu vou aqui, ó, S. S não representa o deslocamento? Posição inicial, menos 2. Então, a resposta, menos 2, ok? Foi só isso, ó, leitura. Posição, deslocamento. Deslocamento, S. Aí, segundo ele fala aqui, ó, classificar o movimento em progressivo ou retrógrado nos intervalos de tempo. Ó, primeiro de 0 a 10. Vamos lá. De 0 a 10. O movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Ele é progressivo, ó. O movimento ele está positivo, ele está aumentando a sua quilometragem. Então, de 0 a 10, o movimento é progressivo. Agora ele perguntou, de 10 a 20. De 10 a 20, ó, de 10 a 20. O movimento ele é retrógrado, ok? Porque ele está voltando. Nesse caso, o deslocamento foi negativo, positivo ou nulo, pessoal? Se eu perguntasse lá na prova. O deslocamento ele foi total. Se eu olhasse todo esse deslocamento, analisando o tempo,
depois analisando o meu espaço. Eu vou perguntar lá na prova. O deslocamento ele foi positivo, negativo ou nulo? Negativo? Não, o deslocamento ele foi nulo, tá? Por que ele foi nulo? Porque eu posso perceber que esse móvel ele voltou para o ponto de partida, não foi? Ó, ele saiu do metro 2 e voltou para ele. Quando um móvel, ele sai de um ponto X, ele vai até o B e ele